obrigado, deputado Mandetta. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Só aviso que o presidente tem a tarde toda, ele fica aqui. Mas a média está sendo de 14 minutos de cada deputado. Eu vou tentar ser mais objetivo, até porque muitas coisas, presidente, já foram ditas. Quero cumprimentar a todos e dizer que eu registro aqui que eu estou diante de pessoas que eu considero representativas e bastante respeitáveis, e que, sem dúvida, a Anvisa é uma agência respeitada no Brasil e no mundo, e aqui não há questionamento sobre o papel da Anvisa e nem tampouco sobre as sociedades de especialidades. Eu considero que essa audiência ela é derivada de uma profunda angústia que é compartilhada pela sociedade e pelos profissionais, e que pedem de nós uma mediação. Isso vem rolando já há alguns meses, né, porque a impotência que as pessoas sentem é enorme, e buscam aqui no Congresso Nacional a construção de uma solução. Ou seja, nós tentamos aqui ser mediadores de um processo de diálogo e de soluções e de saídas que, pelo que eu estou vendo aqui, elas ainda não existem, né? E é muito complicado, porque as pessoas que são os pacientes ou não pacientes, mas potenciais usuários desses medicamentos, enviam e nos abordam com mensagens muito desesperadas, né? E muitos deles desesperados mesmo, porque tem alguns um grau de obesidade que precisam de tratamento, né? E outros porque ou são parentes, ou são conhecidos, ou olham para isso e buscam em nós uma saída. E nós precisamos responder. Precisamos dar uma resposta pela representação que temos aqui. Todos nós aqui sabemos que há uma pressão, vamos dizer assim, de padrão estético na sociedade. E isso não deve ser o que nos guie, né? Porque o padrão estético exigido de todos nós é um padrão que não necessariamente deve ser o da nossa cultura, da nossa miscigenação, e nem tampouco nós aqui estamos para sermos modelos, nem todos somos atrizes de novela, e nem tampouco temos que só apenas sermos bonitos porque não somos obesos. Eu acho que a beleza em todo mundo é a forma de olhar. A preocupação central aqui é a preocupação de saúde e das consequências da obesidade. Eu acho que essa foi a abordagem da doutora Rosana, foi a abordagem da Sociedade de Cardiologia e foi, em parte, a abordagem também da Anvisa sob o olhar de quem tem que regular os medicamentos, né? É a abordagem de saúde também. No entanto, fica aqui uma questão para nós aqui, muito dentro da visão de quem acompanha o debate pela comissão, o seguinte: onde é que fica o papel técnico e discricionário do prescritor, que é o médico, nessa discussão? Porque, em tese, o que eu ouvi da Anvisa como explicação, e eu compreendi que teve um debate longo e largo sobre essa questão, eu tenho duas dúvidas em relação à questão da Anvisa. A primeira é que, se havia o registro anterior, que foi retirado, como é que registrou se não havia evidência científica, né? Como é que esses medicamentos antes, então, foram registrados? Eu digo, mas como é que esse registro ficou 50 anos sem evidência científica e, de repente, esse registro se perde, né? Segundo, quer dizer, como é que foi olhado aí o papel do médico? Quer dizer, a visão técnica da Anvisa substitui o papel discricionário do prescritor. Quer dizer, se a endocrinologista está no seu trabalho, no seu ambulatório, no seu hospital, no seu consultório, está diante dela um paciente obeso, ou do cardiologista, eu sou cardiologista também, será que ela não tem a capacidade, ao conhecer o princípio ativo do medicamento, de analisar a possibilidade ou não de prescrever aquele medicamento? De analisar até onde pode ir, qual é a dose objetivamente possível, os efeitos colaterais ou não daquele medicamento? Ou seja, de repente, uma decisão técnica da Anvisa substitui o papel do prescritor no cuidado com esse paciente.
Então, qual é a preocupação que fica para mim nesse processo, considerando o papel relevante e respeitável da Anvisa e considerando a opinião das duas sociedades aqui presentes? É que, de fato, eu acho que o pecado é mais original, né? A decisão tomada pela Anvisa acabou gerando uma situação hoje de um absoluto impasse para todos nós aqui. Porque hoje, a pergunta para mim que fica o seguinte: qual é a solução de curto prazo? Não adianta me dizer o seguinte: mudemos os hábitos. Óbvio que todo mundo aqui tem que ter hábitos saudáveis, isso eu não discuto. Temos que comer melhor, temos que ter atividade física. Isso aí é o beabá de qualquer orientação para qualquer paciente. O problema é que muitos não conseguem, apenas com isso, resolver os seus problemas. É a mesma coisa do tabagismo, do álcool e tantas outras que a gente tenta resolver na orientação óbvia do politicamente correto, do politicamente saudável. O problema é que alguns não conseguem e que o grau de obesidade precisa ser enfrentado, né? E a obesidade, além do estigma, há preconceitos e há marginalização na sociedade, sim. Isso existe, é concreto. Como enfrentar isso num curto prazo? Um novo registro numa patente que não existe? Como é que nós vamos fazer isso? Quer dizer, se a decisão da Anvisa ela se pautou em dados tecnicamente corretos, qual é a solução de curto prazo? Essa é a pergunta. Isso eu pergunto não só para a Anvisa, como para as duas sociedades. Porque essa solução nós temos que dar. As pessoas obesas precisam ser tratadas, independentemente do problema estético ou não que alguns queiram resolver na sua vida. As pessoas estão procurando cirurgia bariátrica para ficar dentro de um padrão estético que hoje é exigido num padrão de beleza. Isso eu não quero nem discutir aqui, porque se eu pudesse fazer uma campanha contra as cirurgias obstétricas, eu te falei obstétrica por ato falho por causa das cesarianas. As cirurgias bariátricas desnecessárias, porque as pessoas não se submetem a cirurgias desnecessárias. Como eu acho que nós também temos que fazer uma campanha contra as cesarianas desnecessárias. Eu acho que cirurgia é cirurgia. Só deve ser feita quando, de fato, ela for indicada. E há casos para isso, de obesidade mórbida. A gente sabe que tem indicação precisa. Tem gente comprando cirurgia bariátrica para ir mais rapidinho e ficar magrinha, bonitinha. Eu acho que a gente tem que fugir desse parâmetro. No entanto, há situações de obesidade que precisam, sim, do remédio. E aí eu também não gostaria de ver todo mundo fugindo para o topiramato, que é um anticonvulsivante, que é usado para enxaqueca, mas também tem como efeito colateral a inibição do apetite, quer dizer, não é nem a inibição do apetite, é a sensação de saciedade que o topiramato dá e que diminui a ingesta de comida, né, de alimentos. Então, o que nós precisamos tirar daqui é o seguinte: no papel de mediação que temos, qual é a solução que precisa ser dada? Essa angústia vivida pelos pacientes, pela sociedade, pelos profissionais que impotentemente se colocam nessa situação. E por nós aqui, que somos exigidos a dar uma solução, precisamos construir esta solução. Que, na minha opinião também, deputado Felipe, eu entendi, Vossa Excelência reagiu a uma demanda da sociedade, mas talvez o melhor formato não seja esse aqui, porque isso aqui, de fato, tira uma função que é da Anvisa de forma definitiva. Então, esse projeto aqui talvez não é, na minha opinião, o mais adequado. Mas, assim, como construir uma alternativa legislativa, ou até não legislativa, até uma saída com a própria Anvisa, desde que haja a possibilidade de ser construído, que é a pergunta que o deputado Mandetta faz. Qual é a possibilidade de uma saída construída entre todos nós, que nos retire desse impasse, que consiga tratar os obesos sem ferir a preocupação com os riscos e, ao mesmo tempo, respeitando o médico prescritor, que tem o poder discricionário de medicar como qualquer outro medicamento que impõe riscos, e o médico tem que saber fazê-lo, não é? Acho que o poder de fiscalização aí precisa, de fato, funcionar. Então, o que eu pergunto é: qual é a solução, sob o olhar dos médicos aqui presentes e representantes e da própria Anvisa, no curto prazo, diante da necessidade real de que a obesidade seja tratada?